Bom dia, agora sim. Bom dia, gente. Um ótimo dezembro para todos nós. Parabéns, né, por permitirem 8h30 da manhã estar aqui. Vou pedir para quem puder, né, abrir as câmeras, gente, porque é tão triste a gente falar com poucas pessoas aqui olhando, tá? Gente, queria começar falando o porquê, né, dessa minha iniciativa. Na verdade, assim, eu entendi aqui dentro do nosso negócio que quando a gente identifica, né, que algo não está, assim, não é que não está dando certo, mas quando a gente identifica a dor de algumas pessoas, a gente precisa ser a locomotiva do nosso negócio e precisa tomar ali a iniciativa sem ficar, né, dependendo ali dos nossos líderes, da nossa linha ascendente. E o que que eu percebi, né? Eu sou uma pessoa que eu não vim dessa parte do marketing de relacionamento. Tudo é muito novo para mim também, né? E aí eu cheguei em um momento em que eu estava fazendo muito, muito, muito e não estava tendo os resultados que eu gostaria de ter. E na verdade eu parei, né? Eu tive que parar, tive que dar uma estudada em tudo, reestruturar tudo para entender ali o que que eu estava fazendo de errado. E na verdade não é que eu estava fazendo nada de errado. O tempo que eu tinha para fazer, eu não estava fazendo com metodologia e de maneira assertiva, né? Porque aqui, como todos os negócios, existem, né? Existe uma metodologia e é muito o que a Sam ela vem falando. Às vezes não é sobre você fazer mais, é muito mais sobre o tempo ali que você tem, você fazer de maneira assertiva. E aí eu precisei reestruturar muita coisa. E chegou um momento aqui do meu negócio, graças a Deus, né, que tem muita gente nova entrando, que assim como eu, é tudo muito novo. E aí eu percebo que as pessoas que são novas, elas entram assim muitas vezes com aquele gás, mas acabam ficando perdida porque é muita informação no começo, né? Então a gente não sabe se aprende sobre os olhos, não sabe se vende, não sabe se cadastra, começa a olhar aquele monte de coisa, poder de três, isso, aquilo, e a pessoa fica ali sem saber o que fazer. E aí o que que aconteceu comigo? Eu estava respondendo muitas pessoas e eu não estava conseguindo ter tempo para eu fazer aquilo que eu precisava fazer, né? Então eu falei, vou criar essa metodologia aí que é um início rápido, porque por mais que a gente tenha ali as nossas blitz, o nosso sistema, que para mim assim é um divisor de águas muito grande, eu sentia que precisava ainda do antes, né? E aí, de novo, quando a gente vê uma dor ali, a gente precisa resolver essa dor. Então, foi esse o motivo da minha iniciativa. E eu, né, sou uma pessoa extremamente colaborativa, não me importo de compartilhar com outras equipes, até porque eu acredito muito, muito mesmo no quem divide multiplica. E também, gente, assim, no meu ponto de vista, né, as pessoas que fazem aquelas coisas para a equipe delas só, elas não entenderam ainda a importância do bônus de liderança, né? Porque o bônus de liderança é o faturamento para os consultores da Doterra como um todo, então não só do meu time. Então, assim, quanto mais líderes eu ajudar a formar, maior também é o meu bônus de liderança. Tá, então assim, é sobre isso. E aí eu pretendo, né, cada dia da semana colocar aqui um tema diferente para vocês. Vou deixar os últimos minutinhos para que a gente consiga tirar algumas dúvidas, trocar ideia, abrir os microfones. Então, esse momento é para isso mesmo, tá? E aí, hoje, gente, eu quero iniciar assim, vocês acabaram de se cadastrar comigo, por exemplo, o que que é que eu faço, tá? Que são as nossas consultorias de bem-estar. Por quê? O nosso negócio ele é dividido em clientes e consultores, tá? Muitas vezes os consultores eles vêm começando sendo um cliente preferencial. E o cliente, a gente tem que cuidar assim como a gente cuida dos consultores, tá? Então eu pretendo aqui mostrar os guias para vocês. Eu confesso que até agosto eu era uma pessoa que não tinha lido nenhum guia ainda.
e assim, a gente já tem tudo pronto, então é só aplicar a metodologia. Tá? Eu tô vendo que a turma de Portugal tá aqui também. Eu sei que tem produtos que a gente vai falar essa semana que Portugal, o mercado europeu não tem, mas aí, de novo, onde é uma dor, é uma oportunidade de negócio. Nada impede daí depois vocês verem, analisarem como é o mercado aí europeu e conseguir duplicar isso para a equipe de vocês, tá? Então, gente, eu vou começar aqui compartilhando minha tela com vocês. Deixa eu só achar aqui para falar um pouquinho sobre o Guia Viva. Então, o Guia Viva, ele é o primeiro guia que a gente tem que mostrar ali para os nossos cadastrados, e falar um pouquinho sobre o estilo de vida. Por quê? Qual que é a nossa função de consultor de bem-estar, né? A função de nós, consultores, é trazer para as pessoas a educação de que do Terra é um estilo de vida e convidar as pessoas a darem esse primeiro passo para a transformação delas, a mudar mesmo o estilo de vida. Tá? Então, quando a pessoa se cadastra, a primeira coisa que eu falo é: olha, assim que chegar o seu kit, você entra em contato comigo para que eu te ensine a usar esse kit, tá? É óbvio que às vezes a pessoa não entra em contato, então o que que eu faço? Eu vou ali no link de rastreamento da pessoa, depois eu vou explicar tudo como que faz isso. Eu vou ali no link de rastreamento, né, quando você faz um pedido e vejo mais ou menos a previsão de entrega. E aí já coloco ali na minha agenda qual que é o dia que eu vou entrar em contato com essa pessoa para saber se o kit dela chegou. E aí, quando o kit dela chegar, o que que a gente faz? Já marca a nossa primeira consultoria de bem-estar. Tá? Então, assim, todo novo que chega, eu sempre procuro enviar, se a pessoa for distante, esse PDF, ou então, quando é presencial, eu levo esse folheto do Guia Viva, tá? Que é como se fosse uma consultoria de bem-estar. Então aqui a gente vai ver isso tudo juntos, eu vou ler isso juntos, aproveitando que a gente tem esse momento para que não fique nenhuma dúvida. Então olha lá, o primeiro, parabéns, sua escolha de abraçar cuidados de bem-estar conscientes e holísticos oferece novas possibilidades para uma vida empoderada. A do Terra, dádiva da Terra em latim, proporciona a você soluções naturais para cuidar de todo o seu ser e aprimorar seu bem-estar físico, mental e emocional. Ao experimentar pessoalmente os potentes benefícios dos óleos essenciais, você entenderá por que a doTERRA está revolucionando a forma de as famílias aumentarem o próprio bem-estar. Você está pronto para descobrir o bem-estar consciente? Pense em uma vida em que seja simples encontrar soluções, com um guia de referências e uma caixa de óleos essenciais CPTG. O que é CPTG? Certificado de Pureza Testado e Garantido do Terra. Você está preparado para resolver 80% de suas prioridades de bem-estar. Mas para aqueles momentos em que você precisar do apoio de um especialista, faça parceria com um profissional que lhe dê suporte para encontrar as melhores soluções naturais. Gente, isso daqui é muito importante, tá? Eu já tive inúmeras situações em que eu fui confrontada no meio de pessoas, né, que as pessoas tinham uma certa aversão à do terra pela maneira que elas foram abordadas, tá? Porque tem muito consultor por aí que quer tratar doença com óleo essencial. E a gente tem que se colocar que nós, consultores de bem-estar, a nossa obrigação é educar e mostrar para as pessoas que existe uma maneira da gente se cuidar de forma natural. Não queiram montar protocolo para doença, porque isso traz aversão para os profissionais da saúde, né? A mesma coisa, você imagina um médico que estudou lá a vida inteira e aí você vai dar um protocolo ali para a pessoa cuidar de uma diabetes, né? O médico ele vai se sentir revoltado. É a mesma coisa eu quando trabalhava no turismo, eu estudei uma vida inteira para fazer turismo, uma vida inteira me aperfeiçoando e aí vinha a tia lá da esquina montar a excursão para Caldas Novas sem experiência nenhuma. Então, isso causa repulsa. Tá? Então, toda vez que a gente for falar sobre óleos essenciais, a gente tem que falar para as pessoas que nós, consultores, a gente tem ali a missão de ensinar as pessoas a usar o óleo para o dia a dia, né? Uma coisa é você indicar um lavanda para uma coceira.
né? Outra coisa é você querer montar um protocolo ali para uma doença, tá? Então fiquem atentos a isso. Inclusive, se o compliance da Duterra pega, eles vão notificar, eles vão mandar um e-mail. Então, é muito importante a maneira como a gente se posiciona em relação a isso. Por quê? Porque quanto mais profissionais da saúde a gente tem perto da gente, maior credibilidade tem o nosso negócio, tá? Então, é muito importante essa parte aqui que eles colocam. E aí, gente, aqui, ó, vamos lá. Então, o que que geralmente a gente faz? Adote um estilo de vida visando o bem-estar, né? Então, a gente tem aqui os pilares do bem-estar, né? Olha lá, o diagrama do estilo de vida ilustra como a combinação entre estilo de vida e cuidados diários resultam em bem-estar. E quando o foco é alcançar e manter esse estilo de vida, seus hábitos diários fazem toda a diferença. Ao vivenciar os princípios do diagrama de bem-estar e usar os poderosos produtos do Terra, você alcançará e experimentar novos patamares de bem-estar. Então, aqui é muito bacana que a pessoa preencha esses pilares, quais são ali as notas em cada um deles, para que daí, nos próximos 90 dias, a gente consiga ajudar as pessoas a mudarem esse estilo de vida. Tá, então, por exemplo, alimente-se bem, né? Como que tá ali a sua parte da sua alimentação? E aí é muito legal, porque aqui, gente, é hora da gente acender a luz das pessoas do nosso time. Então, por exemplo, dentro do meu time, eu tenho um nutricionista, né? Se a pessoa tá ali com um desafio, alguma coisa, olha, tô com algum problema intestinal, você já faz a indicação ali do profissional da saúde do seu time, sabe? Já ajuda ele a impulsionar o outro negócio dele. Tá? Exercitar-se, né? Eu sei, por exemplo, que um dos pilares meu que não está alinhado, e isso eu consigo reconhecer, é a prática de exercício físico, né? Então, por exemplo, ai, olha, como que tá? Você faz exercício físico todo dia? Vamos de repente começar a caminhar juntos, né? Vamos dar uma volta no parque, vamos começar uma vez na semana. E aí a nossa missão é isso, é trazer essa pessoa para perto da gente como e fazer dela mesmo um ciclo ali de amizades, tá? Porque daí vocês vão ver que quando a gente entende isso, depois a venda dos olhos ela vai acabar sendo de forma natural. Tá? Descanso, como que tá o seu descanso? Como que tá ali as suas noites de sono? Reduza o acúmulo tóxico, né? Então a gente tem, além da parte do detox, a gente também tem os nossos produtos, né? Nosso perfume, os nossos produtos, protetor solar que acabou de ser lançado, cuidados pessoais conscientes, cuidados proativos, né? Como que estão aí os seus exames médicos. Então, isso daqui serve para a gente levar a consciência para as pessoas, tá? Uma outra coisa importante é a pessoa que ainda não entendeu que o LRP serve, né, para que a gente possa experimentar os produtos e para que a gente possa colocar isso dentro da nossa rotina, ainda não está adotando um estilo de vida bem-estar. Tá? Porque assim, gente, hoje aqui, por exemplo, na minha casa, se eu vou usar o perfume, eu uso o perfume da Doterra na pele, né? Eu não vou falar pra vocês que eu não tenho os meus perfumes, tenho porque eu amo meus perfumes. Só que eu entendi que tem que ser na roupa, né? Somente. Ah, se eu vou usar a pasta de dente, a minha pasta de dente aqui é da Doterra. Então, isso primeiro começa em nós. Como que a gente vai educar as pessoas se a gente mesmo ainda não entendeu que o nosso LRP tem que ser produtos para usar ali com a gente. É claro, no começo existe a possibilidade da gente posicionar o nosso LRP para venda, só que a ideia do LRP é exatamente essa, é que a gente use os produtos com a gente, que primeiro a gente consiga adotar esse estilo de vida para a gente. Tá? E aí, aqui, nesse primeiro momento, é óbvio que a gente não vai ficar tentando explicar tudo e nem vomitando todas as informações de uma só vez, né? Então, a gente vai fazer uma ficha de avaliação. Outra coisa importante, nós que não somos da área da saúde, é ficha de avaliação, não é a anamnese. A anamnese só usa quem é profissional da saúde, tá? Então a gente faz uma consultoria de bem-estar, a gente preenche uma ficha de avaliação. Eu gosto muito de trazer isso porque assim,
Por mais que seja uma coisa simples, é importante a gente se colocar de maneira correta e profissional, tá? Isso traz credibilidade pra gente. Então, vamos começar a usar aí os termos corretos, tá? E aí aqui, gente, a gente não vai ficar falando, lendo todas as páginas com as pessoas. O que que a gente vai fazer? Qual que é a ideia de fazer essas consultorias de bem-estar? Acompanhar a pessoa durante os 90 primeiros dias dela. Por que 90? Porque é comprovado que para a pessoa criar um novo hábito precisa de 90 dias. Tanto que não é à toa que a doTERRA, ela tem ali o programa Bem-vindo à doTERRA, tá? O que que é esse programa para quem é novo? Quando você entra para a doTERRA com um pedido mínimo de 50 pontos, nos próximos 3 meses, se você faz esse pedido com recorrência de 50 pontos, aqui no mercado brasileiro, né, você ganha um brinde. Então, por exemplo, eu entrei em outubro com 50 pontos, tá? Agora, em novembro, eu fiz a recorrência de 50 pontos. Eu ganho o expositor de acrílico, tá? Em dezembro, eu faço mais a recorrência de 90 pontos. Eu ganho um óleo essencial de 5 ml. Em janeiro, mais 50 pontos, eu ganho o difusor, o Pebble. Tá? Então, assim, isso daí falando de cliente, tá, gente? Porque nós, consultores, a gente sabe que a gente tem nossa ativação de 100 pontos, mas falando de cliente, né? E aí é importante a gente fazer esse acompanhamento dos nossos novos nos primeiros dias, porque daí a gente ensina essas pessoas, inclusive programa as próximas compras dessas pessoas de acordo com aquilo que elas nos responderam. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem a nossa ficha de avaliação de bem-estar, onde a pessoa vai colocar quais são as suas maiores prioridades de bem-estar para você ou sua família. Quais são os seus objetivos para os próximos 90 dias? Quais são as soluções naturais que você já tem ou que você precisa? Aqui, gente, a pessoa já está nos falando como que serão os próximos 90 dias dela, tá? Aqui a gente cria, né? Então, por exemplo, se ela comprou ali um kit living, a gente cria uma rotina para ela. O que que eu gosto de fazer muito, tá? Eu gosto sempre de enviar aquele vídeo da Ariadne, que ela mostra onde colocar cada óleo em algum lugar. Eu acho bem interessante. Então, assim, você cria ali uma rotina para que a pessoa aprenda a usar esses produtos. Aí depois, aqui ó, no item 3, quais as outras opções de bem-estar que podem auxiliar em seus objetivos, né? Então, assim, de novo, não é só sobre os produtos, mas sim sobre esse processo de transformação física, mental, emocional, né? Então, assim, o que que você gostaria, o que que você acha que está faltando para você? Por exemplo, mais água. Ah, tomar mais água. Aí você já pode dar dica ali, olha, se você tem dificuldade de tomar água, coloca uma gotinha ali do limão, do tangerina, né? Vai saborizar a água, de repente você consegue tomar ali com mais facilidade. Tá? E aqui vocês já podem, a gente já pode montar os próximos pedidos dela de acordo com o que ela respondeu ali, tá? Então, assim, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento durante os próximos 90 dias para a gente ensinar as pessoas sobre um estilo de vida e não só sobre ficar querendo empurrar produto, sabe? Porque daí a recompra, ela é automática. E a gente sabe que aqui no nosso negócio, o que mantém, né, a nossa renda ali residual é a recompra. Então, assim, o cadastro é importante? É, só que o follow-up, o acompanhamento, ele é muito mais importante do que o cadastro em si, tá? Então, é como se a gente tivesse que se tornar ali os melhores amigos dessas pessoas, sabe? Como se a gente fosse, ajudar essas pessoas na verdade, estender a mão para essas pessoas onde muitas vezes nem a própria família faz, né? Então, nós, consultores, temos que ser o tipo de pessoa que as outras pessoas querem estar com a gente, tá? Só que primeiro tem que ser, que nem a Lu Fagundes fala muito, na gente, depois através da gente. E aqui tem, né, os produtos, né, que você já tem.
Então a pessoa pode usar, marcar ali os produtos que ela já comprou e circular aqueles produtos que ela gostaria de ter. E aqui eu não sei se vocês viram, mas ele mostra, ó, bem básico, para que serve cada um dos óleos. Então a pessoa ela já tem um direcionamento, tá? Então é bem completo esse guia. E aqui a gente explica, né, de maneira assim objetiva que a forma mais inteligente da pessoa comprar, agora o nosso LRP, ele mudou, né? Então a pessoa não precisa comprar pelo LRP. Qualquer pedido já é contado como LRP. Só que a forma mais inteligente é comprar pelo site, que ela já tem. Por quê? Porque daí ela vai juntando pontos, né? À medida que os meses vão passando, ela vai juntando pontos e pode ter aí um cashback a partir do 13º mês de até 30%, que foi exatamente o que a Fabi falou ontem, né? Os meus colágenos, por exemplo, meus de Gabi uso, eu só compro com pontos. Então, quer dizer, de 187 passa a ser aí a R$ 56, né? Então, é a gente mostrar esses benefícios para as pessoas. Então, explica sobre o programa, né, de fidelidade. Aí aqui explica que em maio de 25, foi isso que eu acabei de falar, foi alterado. E aqui também tem algumas dicas, né, essenciais. Então, olha lá, à medida que as dúvidas surgirem, use seu guia de referência para encontrar soluções e respostas. Gente, eu tenho um livro que eu comprei que chama Modern Essential, né, que tem ali um basicão. Então, no meu começo, eu usava muito esse livro como um apoio, tá? Aqui também a gente tem muito o apoio dos nossos faladocs, que é a nossa educação continuada. Então é importante também a gente falar para esses clientes que a gente tem aulas de aromaterapia toda quarta, tá? É, Isso daqui também é interessante, ó. Óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Quando não estiver obtendo os resultados desejados, tente óleos diferentes ou diferentes formas de aplicação. Porque é que nem medicamento, cada organismo reage de um jeito. Por exemplo, a lavanda, ela é ótima para dormir, a gente sabe. Só que eu mesmo já tive pessoas que deu o efeito contrário, ficaram dando risada a noite inteira, né? E aí assim, que bom que a gente tem essa variedade de óleos, porque se um não funciona, a gente vai testando outros, tá? Massageie para aumentar o efeito benefício e promover uma rápida absorção. E aí, sempre quando é tópico, tem que ser diluído num óleo carreador. Para obter um efeito rápido no corpo inteiro, aplique os óleos na sola dos pés, na espinha dorsal ou no umbigo. Evite o contato com os olhos, dentro do nariz e dos ouvidos. Dilua com óleo de coco fracionado para pele sensível e absorção continuada. Consulte as diretrizes da Duterra sobre sensibilidade. Para sua conveniência, a linha Duterra Touch já vem com os óleos pré-diluídos. Também tem gente que prefere já comprar os roll-on, né? Evite a exposição ao sol por várias horas após aplicar topicamente lemon, wild orange, bergamota, lime, grapefruit ou outros óleos cítricos. Olha que importante isso daqui, né? Eu uma vez participei de uma corrida e aí eu fui pingar ali o peppermint na mão da pessoa. A pessoa falou: "Pelo amor de Deus, é óleo essencial, sai com isso pra lá. Eu não quero isso. Olha a minha pele aqui toda manchada que uma consultora pingou. Então quer dizer, olha a má orientação, né? Então assim, a pessoa só quis sair pingando, mas ela não se atentou que um óleo cítrico pode queimar a pele da pessoa, né? Leia o rótulo e siga as recomendações. Eu não sei se vocês sabem, mas se você pegar o adesivo ali, o rótulo, e tirar, no rótulo tem um monte de recomendação. Vocês sabiam disso? Vocês já viram isso? Então, olha que interessante, né? Melhoras práticas. Mantenha os olhos na melhor condição possível, evitando exposição à temperatura externa ou à luz solar direta. Use os olhos em recipientes de vidros, pois com o tempo eles podem degradar alguns tipos de plástico, né? Então, às vezes você está fazendo um café. Eu lembro que a gente fez um café na casa da Nívia, aí colocamos o café e pusemos uma gota de tangerina. Aí a Nívia ficou toda suja,
Ela, nossa, esse copinho veio furado, tudo aí aconteceu com o meu também. Por quê? Porque o óleo cítrico ele corrói o plástico, né? Então, quando você for usar algum cítrico ou quando você for fazer algum café, tem que ser, por exemplo, um naqueles copinhos de isopor, a não ser que a pessoa já coloque e já tome, que senão ele corrói, né? Os óleos da Doterra são muito potentes para melhor resultados e quantidades menores com mais frequências, né? Então, aqui, gente, isso daqui é o primeiro guia que a gente tem que falar para a pessoa, para ela vivenciar essa experiência, né? E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. E aí é óbvio que a gente precisa de organização para isso, né? Então, assim, quais são as horas que a gente vai fazer isso? Se dedicar a pegar as últimas pessoas que você trouxe aqui, os últimos clientes que você trouxe, para você fazer esse acompanhamento, né? Porque não adianta só cadastrar. O acompanhamento é muito mais importante do que o cadastro, né? Por isso que a gente vê muita gente falando: nossa, eu tenho aqui, que nem a Lu, né? Nossa, eu tenho aqui, Gabi, o meu kit living fechado, 2 anos na gaveta, porque eu não sabia usar, né? Então, o acompanhamento ele é muito mais importante, independente, tá, gente? Se a pessoa comprou o kit ou se de repente a pessoa quis começar com um óleo só. É muito importante que a gente faça. É nossa função mesmo como consultor fazer esse acompanhamento, tá? Porque aí às vezes de um kit, de um óleo vira um kit, né? E aí a gente vai ensinando as pessoas a ter todos esses benefícios e de fato começar a vivenciar esse novo estilo, tá? Então, hoje o que eu queria trazer para vocês era isso, essa parte do Viva, que é o nosso primeiro guia, de viva esse estilo de vida, de mostrar para as pessoas de que isso daqui é um estilo de vida e que, inclusive, até mesmo para quem é cliente, eu falo muito do nosso sistema. Né? Porque assim, eu mesma comecei a conectar na Blitz porque o que era ensinado ali na Blitz, eu inclusive consegui aplicar no meu outro negócio, né? Então, por exemplo, principalmente para as pessoas que são empreendedoras, é muito legal a gente colocar também, olha, às manhãs a gente tem uma blitz, é claro que a gente volta muito para o nosso negócio, só que assim, a gente aprende sobre empreendedorismo, a gente aprende sobre mudança de mentalidade, que inclusive você pode aplicar no seu outro negócio, né? E aí assim a gente vai fazendo essa roda girar. Tá? Então, hoje eu queria trazer isso. Não sei quantos de vocês já tinham lido esse guia e já feito dessa forma. E aí agora a gente tem 15 minutos, que hoje eu tenho que encerrar um pouquinho antes por conta da Blitz, né? Que é o que faço, mas a gente tem 15 minutinhos, eu queria daí ouvir de vocês, se vocês têm sugestão, se vocês já fazem essas consultorias, como que vocês fazem. Então, se ficaram com alguma dúvida, né? Então pode aí, vou liberar aqui os microfones. Aí vocês podem, quem quiser, né, abrir e compartilhar. Alguém quer compartilhar? Não? Não? Então, gente, eu acho que para hoje eu quis trazer a Nívia. Vamos lá. Vê se liberou, Ni, por favor. Aí, Liberou? Ah. liberou. Não, assim, ó, eu só quero agradecer porque assim, eu já tô desde fevereiro, né, na Doterra, e assim, como a gente aprende todos os dias. Esse que você mostrou agora aí, eu não conhecia, eu já tinha visto aquele outro que é a capa verde, né? E esse mesmo eu não tinha visto ainda, e quão importante que ele é, como ele ensina o passo a passo do que a gente tem que fazer, né? A gente vai fazendo, eu como você como minha líder aí sempre me instruindo, e às vezes a gente tem medo de apresentar sozinho e a gente tem um guia para acompanhar. Isso é maravilhoso. Eu agradeço aí você ter compartilhado isso daí com a gente. Obrigada.
Obrigada, Ani. Gente, é isso, né? Na verdade, assim, eu tô compartilhando porque eu também era pessoa que eu não tinha, nunca nem tinha lido esses guias. Eu sabia que eles existiam. O Guia Viva era um guia que fazia parte ali do meu dia a dia. Eu vivo e o construa, eu sempre saía com eles. Só que assim, eu nunca tinha parado para ler, sendo bem sincera com vocês. Eu parei para ler agora em agosto, olha isso, já mais de 2 anos na do Terra foi quando eu parei para de fato ler o guia, né? E assim, a gente já tem tudo pronto. Durante a semana eu vou trazer os outros para vocês e vocês vão ver que, meu, eles explicam tudo, até a opção de como a gente organizar a nossa agenda já tem tudo pronto. Então, assim, não precisa ficar correndo atrás de outras coisas, não precisa querer ficar fechando mentoria de outras equipes que estão vendendo mentoria, né? Então, assim, a gente já tem tudo, a do Terra, ela já tem tudo, né? A gente tem o site, aquele Empowered Success, não sei se vocês conhecem esse site, depois eu mostro aqui para vocês também, mas já tem um monte de aula, um monte de coisa, um monte de material, ficha de sorteio, já tem tudo pronto, né? Então não precisa ficar perdendo tempo querendo criar essas coisas porque ela já nos entrega tudo, né? Deia, Oi, gente. Ô, Gabi, bom dia. eu lembrei, bom dia. Eu lembrei aqui que tinha um guia que vem junto, né, no kit, que é esse aqui. Você vai falar sobre ele também essa semana, né? Vou. Esse guia Ah, aí, o Ser Saudável Pode Ser Simples, a gente usa para fazer prospecção, entendi. Não, tá? é que na hora que eu vi, eu falei assim, caramba, mas esse guia vem no nosso coisa. Mas daí eu fui procurar e achei que É, é o simples, não é o Viva. inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um material, uma ferramenta que é possível a gente comprar no nosso escritório virtual, que se eu não me engano ela custa 75 reais, não lembro de cabeça agora. Ela chama Class in a Box. Essa ferramenta é muito interessante porque já vem esses guias, vem alguns, né, do Ser Saudável Pode Ser Simples, vem alguns do 95, tá? Ser saudável pode ser simples. Vem esse guia Viva que eu falei hoje, vem o guia Construa e vem também 2 óleos essenciais de Wild Orange, tá? Três, tá vindo três? 3 óleos essenciais de Wild Orange. Quer dizer, se a gente fosse comprar só esses óleos, os três de Wild Orange, já seria o preço da caixa que vem com esse monte de material. Tá? Então é um material bem interessante, é uma caixa bem interessante e também vem até um guia ensinando a gente a usar essa caixa. Então, quer dizer, a gente já tem tudo pronto. Só que aí a gente precisa sentar, né? Se dedicar a sentar e querer aprender. Porque assim, por mais que o sistema ele entregue muita coisa depende muito mais da gente, né, do que do sistema. Então, eu mesma, para conseguir organizar todas essas tudo isso que eu vou entregar para vocês essa semana, tanto de e-book quanto de metodologia mesmo, eu precisei parar uma semaninha, né, e começar ali, assistir vídeos, assistir metodologia, ver vídeo da do Terra, porque eu falava, gente, não é possível, tá tudo pronto, por que que eu não estou usando isso que já está pronto? Né? Então é sobre isso, tá? Então, eu queria trazer esse guia para vocês hoje. Amanhã, o que que eu pretendo fazer? Você acabou de trazer alguma consultora. Quais são os próximos passos? Né? Qual que é o próximo passo a passo? O que que você tem que fazer nos próximos dias? Tá? Então, daí eu vou trazer um pouquinho. E a gente vai trocando essa ideia. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode mandar. Mas eu quis começar pelo Guia Viva porque eu acho que é o primeiro de tudo, né? Que é independente de consultor, independente de cliente, a gente precisa viver o estilo de vida do Terra, tá? Porque se a gente não vive isso, não tem como passar isso para as outras pessoas. Simone, levantou a mão? Bom dia, Si. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, Si. Eu acho que seu o fone não tá.
Também não. Agora? Agora sim. Bom dia a todos. Gabi, tira só uma dúvida para mim. Como que você faz quando você já falou como que você faz quando inicia o guia, né, com o cliente, mas a parte de agendamentos, aonde você vai desmiuçando ali os novos hábitos, de acordo com aquilo que ele pontuou. Você pode esclarecer um pouquinho mais sobre isso? Muito obrigada. Posso. Então, se na verdade, assim, daí eu vou de acordo com a minha agenda, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo. A Aline, ela tá aqui comigo, ela acabou de entrar, né? Chegou ali o kit dela, eu falei, Li, vamos marcar um dia de eu ir até aí pra eu te ensinar a usar, né? E a gente já marcou, eu marquei um dia e eu fui até ela, ensinei ali ela a usar, já ensinei ela a fazer blend. Então, assim, daí eu vou fazendo de acordo com a minha agenda e a agenda da pessoa, seja online, seja no presencial. É óbvio, gente, que vai chegar uma hora que a equipe vai crescer, 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 né? É o que todo mundo deseja, e aí talvez tenha que fazer isso por blocos. Então, por exemplo, o próprio Matt Hall, né? Ele fala que as consultorias de bem-estar ele faz em grupo, que não tem mais braço para ele fazer, porque, gente, o Matt Hall, ele prospecta 20 pessoas todos os meses. Não sei se vocês acompanham ele, mas todo mês a meta dele é trazer 20 novas pessoas para o time. Né? Então, assim, imagina, ter que liderar a equipe e ainda fazer consultoria no 1 a 1. Não tem braço para isso. Então, o que que ele faz? Ele pega e divide, né? Então ele vai fazendo tudo no online e em grupo. Então aí você se tem que ver aí de acordo com a sua agenda, né? A gente vai falar sobre agenda também. Dentro da sua agenda, quais são de repente os dias que você vai se dedicar a fazer ali as suas consultorias de bem-estar? Sabe? De repente, sabe o follow-up que a gente fala que tem que fazer 5-3-1. O follow-up não precisa ser necessariamente só você pegar uma pessoa que você falou e não te deu resposta e retomar essa conversa com ela. Às vezes o follow-up pode ser exatamente o follow-up de uma pessoa que já é cadastrada, entende? Porque ela já tá aqui dentro, já entrou, já tem os produtos, né? E aí é questão de organização. Então, assim, é o que a gente fala, a gente não precisa no começo fazer muito em tempo integral. Mas dentro daquele tempo, dentro da sua agenda que você se dedicou a fazer aí, isso, como que você vai dividir? Então, pra mim hoje, porque assim, chegou uma hora, gente, que eu tava indo pra feira, eu tava fazendo isso, aquilo, café, que não sei o quê, e não tava convertendo. E aí, o que que eu entendi? Que a apresentação 1 a 1, por exemplo, ela pra mim é muito mais importante do que você ficar indo pra tudo quanto é feira, né? Porque o que converte mesmo é a apresentação. E aí eu vou explicar para vocês como a gente faz uma apresentação profissional, tá? Porque assim, você mostrar os produtos para a pessoa, você demonstrar os produtos para a pessoa não é a mesma coisa que apresentar. E aí eu percebi que eu tava falhando aí. Né, eu tava fazendo muito, muito, muito e não tava tendo os resultados que eu gostaria, né? Então, assim, se você tem 1 hora do seu dia, foca em de repente fazer uma apresentação e um follow-up de uma pessoa que você já trouxe, 30 minutos que seja cada. Ah, se você tem 2 horas, você entendeu? Então aí você vai organizando a sua agenda de acordo daí com a sua agenda mesmo, entende? Então é mais ou menos isso, tá? Imagina. Gente, mais alguém? Senão eu vou finalizar porque eu tenho que abrir a sala da Blitz. Não? Então tá bom. Depois eu vou baixar, aí eu disponibilizo para vocês a gravação, tá bom? Então é isso. Um beijo, obrigada. Ai, vamos fazer uma foto. Pera, 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 vamos fazer uma foto. Deixa eu abrir aqui meu Word para eu colar. Peraí. Vamos lá. 2, 3 e. Pera que não foi. Agora foi.
Peraí, gente, deixa eu só ver se colou certinho aqui, porque essa parte da foto foi. Gente, então é isso. Vamos falando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. E até amanhã, até daqui a pouco na Blitz, né? Tchau!